agora tem assinatura de Botox? O que é uma assinatura? Você assina e pode botar... O canal só quer saber, só por curiosidade. Eu nunca botei 4 a 6 meses, pelo menos. Eu tenho um amigo que usa. Quê? Estamos falando de Falando de Botox. assinatura de Botox. Ah, você tem assinatura de Botox? Não, eu só lavo o rosto e uso protetor. Ai, que mentira. Vamos ser honestos aqui, porque eu sou uma pessoa que já fez várias coisas. A minha grande sorte é ter um amigo dermatologista. Eu fui lá na consulta e falei assim, eu tenho problema respiratório, né? Muita rinite, muita alergia. Eu acho que essa dificuldade de respirar tá fazendo com que eu fique com uma marca aqui no rosto. Aqui nesse bigode chinês, sabe? Um rosto com essa aparência de cansado e tal. Você acha que é isso? Ele falou, não, acho que é a idade mesmo. Ah, mas que amigo. Vamos falar de estética de maneira geral? Estética é boa, não que a gente precise, mas é bom falar Mas de pode estética. ser um bom assunto, né? É um bom tema. Então vamos começar. Está começando mais um Platitudes com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Dessa vez mais lindos do que nunca. Leandro Carnal, você se considera um cara bonito? Não especialmente nesta fase, mas sempre é uma questão de comparação. Quer dizer, se é Quasímodo ou o Corcunda de Notre Dame, que era um rosto desequilibrado, ou, lá sei eu, se é Brad Pitt no seu apogeu. Então, sempre é uma questão de comparação. A estética pode ser entendida como uma parte da filosofia, uma das partes clássicas da filosofia que estuda o belo. Afinal, o que determina o belo? Essa questão aparece em Aristóteles, essa questão aparece em Platão, aparece em vários dos diálogos de Platão. Mas também hoje estética é tida como um método de embelezamento, que difere muito da filosofia clássica. Ou seja, como eu devo não apenas ser, mas parecer jovem, descansado, feliz. A ilusão de saúde juvenil é hoje a grande busca da estética. A ilusão, porque, claro, as pessoas não são mais tão jovens, mas manter essa ilusão de uma pele com grande quantidade de colágeno, com brilho e com disposição, essa aparência de felicidade juvenil, hoje é uma das grandes buscas da estética contemporânea, que não é mais a filosófica. E essa questão de discutir o que é belo, né? Eu percebo que tem um debate atual, que foi renovado, ou talvez que nunca tenha se perdido, mas enfim, eu percebo mais constantemente nas redes sociais e tal, dessa questão de se a beleza é relativa ou se existe um ideal absoluto de beleza. Essa também é uma questão filosófica. Montaigne tem um dos seus ensaios especificamente sobre essa ideia de beleza, de relatividade, da subjetividade do belo. É claro que os critérios da beleza são históricos. Então, quando Renoir pinta suas mulheres para um padrão de corpo que hoje seria considerado plus size, quando Rubens pinta as Três Graças em um padrão que ele busca a máxima beleza do corpo feminino, e podemos ver as Três Graças que hoje talvez não causassem o mesmo impacto, nós vemos que é um critério subjetivo. Em Roma, o cabelo claro já foi considerado um defeito. Depois, com o tempo, ele começou a ser visto como um sinal de civilização. Todos os critérios estéticos são critérios históricos. Hoje, o grande diálogo é com a gerontofobia. A beleza é vista como o avesso da velhice e manter o maior tempo possível a aparência de juventude. Vejam, com a minha idade, 61 anos, minha avó era uma matrona, de vestido preto, absolutamente idosa e com comportamento de idosa. Aliás, ela era assim desde os 40 anos de idade. Agora, hoje, nós temos uma ampliação da vida útil, um aumento da expectativa de vida, e o que você quer é parecer cada vez mais sempre jovem, inclusive para os exageros estéticos, quando os procedimentos, por exemplo, excedem o bom senso e o equilíbrio. Isto acontece também hoje. Eu gostei, eu anotei até uma frase que você falou, todos os critérios estéticos são critérios históricos, e eu fico pensando como a ação sempre provoca uma reação, né? A gente começou a debater muito sobre a necessidade de representatividade, de que nós tivéssemos mais padrões de beleza incluídos nos meios de comunicação, porque o ser belo é uma expectativa, principalmente porque
junto disso, da questão da beleza e tal, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, para todo mundo tem aquela história de que quanto mais bonito você for, quanto mais atraente você for, maior a sua chance de encontrar a metade da laranja. Então tem um monte de coisa relacionada. O ideal de amor romântico, você precisa encontrar uma pessoa só, que é a sua metade que vai ficar com você para sempre, e vai ser tão mais fácil para você, ou você terá tão mais opções, quanto mais bonito você for. E aí, se você tem um padrão de beleza único, muito excludente, que exclui a grande maioria das pessoas, fica muito difícil, né? Para muita gente. Porque imagina que você começa a se perceber. Adolescente ali, você começa a se perceber no seu círculo e você começa a querer se envolver romanticamente com outras pessoas e perto do ideal de beleza que lhe foi comunicado durante a vida toda, você não é bom, você não é o padrão. Eu costumo dizer que eu brincava de Barbie, ou que eu assistia os vídeos das princesas e elas eram muito parecidas comigo. Eu sou uma mulher loira de olho azul. Mas é injusto que só eu me veja nesses lugares que a gente idealiza, né? Outras pessoas precisam se ver também. E aí, a gente teve um momento de conscientização. Então, poxa, vamos incluir mais representatividade nos filmes, nas histórias, nas propagandas de TV, nas revistas, em todos os lugares. Quando isso acontece, tem uma reação muito louca, que é das pessoas dizendo não. Existe um belo absoluto e vocês estão querendo perverter a beleza do mundo e transformar o mundo num lugar feio, como se só numa dinâmica de exclusão e não pertencimento a gente pudesse ter alguma ordem. É estranho, né, Karnal? Porque eu realmente tenho muita dificuldade, embora seja, de novo, beneficiada pelo padrão tradicional recente, para não falar um tradicional de sempre, porque mudou muito ao longo do tempo. Mas a minha vida foi uma vida marcada por essa ideia de pertencimento. Eu estava muito próxima do ideal que me era comunicado. Ainda assim, pensar numa ampliação de espaços e na inclusão de outras pessoas não me perturba. Eu acho isso bom. E eu acho interessante que tanta gente se sinta particularmente atingida com um espaço maior que acolha belezas diferentes. Te surpreende também? Ou talvez eu ainda seja muito ingênua e me surpreenda com o esperado? Bom, não há dúvida nenhuma que o critério estético é histórico e tem a ver com muitos fatores. Se nós pegarmos, por exemplo, um campeão olímpico, Johnny Weissmuller, que acabou se tornando ator em Hollywood e se transformou na imagem do Tarzan. Ele era um grande nadador que fez muitas medalhas em determinado momento, mas para o padrão de hoje ele é frango. Porque a nossa exigência a partir da década de 70 e 80, com a ascensão de fisiculturismo com esteroides, ficou muito mais volumoso. Então, o que era um homem forte há 50 anos ou 100, é totalmente diferente hoje. Depende de geografia. A maior parte dessa variante chamada cor ruiva dos cabelos está no norte das Ilhas Britânicas. Lá não é particularmente interessante você ser ruivo, porque você se parece com todo mundo. Então, esses critérios foram vistos muito seletivamente e de forma muito subjetiva. Agora, a grande questão talvez platônica, que se existe um grande modelo do belo, ele é um pouco inacessível para nós, e é um belo que para Platão e outros, Pitágoras em particular, era muito mais matemático do que olho claro. Né? Um rosto proporcional não é um rosto necessariamente com olho claro ou olho escuro. E não necessariamente é um rosto que a gente vai achar bonito, né? A partir do que a gente vê. É uma matemática. Se para Pitágoras o mundo é expresso em valores matemáticos, para Platão existe a perfeição do qual todas as coisas visíveis aqui, tangíveis, elas são apenas expressão dessa perfeição. Se existe, por exemplo, um belo divino para os cristãos e as pessoas que se aproximam de Deus vão adquirir como os anjos, arcanjos, que vão adquirindo essa beleza divina, esta é uma questão muito curiosa. Agora, só para dar um exemplo muito mais concreto, minha avó
elogiava sempre as mulheres de pernas muito grossas, de coxas volumosas. As vedetes clássicas do teatro de rebolado do Brasil eram famosas pela coxa grossa. Essa coxa grossa era vista como um sinal de muito desejo. Nos Estados Unidos, os seios chamam mais atenção. No Brasil, os glúteos, o quadril chama mais atenção. A relação com a nudez, a relação com a gordura, a relação com o tipo de cabelo é absolutamente subjetivo. Hoje nós temos um debate maior e um pouco mais inclusivo. E temos, claro, teoria da curvatura da vara, né? Eu me lembro quando Lenin falava que se uma vara está torta, por exemplo, a Rússia estava deformada economicamente, tinha que ser entortada para o outro lado, quando ele criou a nova política econômica NEP. Hoje nós tendemos a achar que tudo é lindo, mesmo aquilo que nenhuma pessoa ache bonito, tem que ser dito que é bonito para não ofender ninguém. Eu não estou achando que isso é certo ou errado. Eu não tenho nenhuma reflexão elaborada para dizer se isto é certo ou errado. Mas hoje, aparentemente, não existe mais pessoa, por exemplo, com um problema físico, ou com um corpo fora do padrão, ou com um rosto fora do padrão. Todos são lindos. Eu não sei até que ponto nós levaremos isso como reação a um momento de padrões duros, excludentes e causadores de depressão em tanta gente, né? Quer dizer, quantas novas Barbies teremos que criar para incluir toda e qualquer pessoa a este respeito? É uma questão que eu não tenho uma resposta. Eu acho que é muito bonito para qualquer criança encontrar uma Barbie com esta mesma identidade que você descreveu das princesas loiras da Disney. Mas as princesas de hoje, elas também têm Pocahontas, elas também têm a princesa de Contos das Mil e Uma Noites, elas também têm modelos que não seriam loiros de olhos azuis. Então, esse é um debate interessante. É puro programa politicamente correto ou é algo que nós estamos num ponto oposto a uma exclusão que nós vivemos intensamente? Até para a gente pensar se é possível representar todo mundo, né? Porque a gente nunca vai dar conta de criar tantas Barbies quanto pessoas diferentes existem no mundo. Então sempre vai faltar alguém. Será que o nosso objetivo deveria ser criar o maior número de Barbies que a gente conseguir? Ou será que talvez fortalecer na educação dos indivíduos a compreensão de que a gente não precisa se perceber na boneca? E eu falo isso porque quando você diz, será que vai ser só um discurso politicamente correto, me veio a ideia de que mesmo num contexto em que a gente pensa numa maior representatividade para compreender, para abarcar belezas diferentes, ao mesmo tempo cresce muito a procura por alternativas estéticas que permitam alcançar ideais de beleza que podem ser diferentes, mas assim, todo mundo ainda se sentindo pressionado para estar num lugar diferente daquele que se está agora. Então não é uma evolução que me parece tenha trazido, e talvez não tenha dado tempo, eu não sei, estou só refletindo, mas uma evolução que tenha garantido satisfação. Não é isso. A gente se adequa e discursa nesse sentido de que a gente está se adequando, mas a percepção na prática é de uma sociedade que se sente inadequada. Principalmente nos estudos realizados com adolescentes, que veem que a pressão das redes sociais e essa comparação, ainda que num mundo que se pretende mais inclusivo, com ideais diversos e que apresenta referências diferentes, as redes sociais que permitem a comparação e que permitem pelos filtros, pela edição da foto, a exposição de uma imagem editada, tem feito com que as adolescentes em idade cada vez mais tenra, ou seja, cada vez mais jovens, busquem tratamentos estéticos para adequar a sua aparência, porque se sentem insatisfeitas. Então, é isso que eu estou pensando. A nossa evolução propiciou satisfação ou permanecemos todos insatisfeitos, né? Mas eu quero chamar a atenção que
O estímulo à insatisfação é um mercado. Sim. O estímulo à insatisfação gera muitos lucros. Se eu estabeleço determinado padrão a partir de uma idealização conseguida por vezes com filtro, Photoshop, alterações da própria inteligência artificial, eu vou vender muitos procedimentos. Se existe um cabelo bonito e existe um cabelo ruim, expressão que eu aprendi em São Paulo, um cabelo ruim, eu vou ganhar milhões com chapinhas, alisamentos, tingimentos e assim por diante. E você, quando você diz não existe cabelo bom e cabelo ruim, e incentiva as pessoas a abraçarem as próprias belezas, mas ainda assim diz que elas precisam de um ativador de cachos, o que eu digo é, você inclui sem diminuir a demanda pelo produto. Porque Sim. não é que seu cabelo é bom por... E tá ok, você pode se satisfazer. Não, é bom que você tenha o cabelo cacheado, mas ele está tão definido quanto poderia ser? Então vem pra cá que eu tenho um definidor pra Ou você. seja, mesmo na identidade de um cabelo, por exemplo, étnico, como se algum cabelo não fosse étnico, mas mesmo na identidade de um cabelo étnico, você vai vender um produto. Então existe um mercado de cirurgia plástica, de lipoaspiração, de antigamente, hoje proibido em São Paulo, não sei se no Brasil todo, de bronzeamento artificial, de silicones, etc., que vão dialogar com isso. Mas uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, quando eu tenho sobrepeso, como agora, eu tenho esteatose hepática, eu tenho gordura no fígado. E o meu joelho, baseado em idade mais sobrepeso, as duas coisas, ele começa a doer. Então eu tenho que pensar em estética, mas eu tenho que pensar também, no meu caso, em efeitos sobre a minha saúde. Esteatose hepática, gordura no fígado, que eu tenho em grau 1, se eu soltar, e eu tenho grande facilidade para comer e engordar, se eu soltar, essa esteatose vai estourar a escala. Então tem coisas da natureza que não são estéticas. Eu preciso controlar o peso, no meu caso, porque meu joelho não concorda com a minha satisfação de comida. E essa é uma questão importante. Agora, existe uma ditadura estética que nós estamos começando a quebrar. Isso é bom. Em vários sentidos, isso é bom. É muito interessante que as pessoas pensem quanto elas sofrem para se parecerem com quem elas não são. E você falou encontrar a cara metade no início. Excelente postura, mas você e eu já encontramos a cara metade. A questão estética hoje vai gerar sua relação no trabalho, a confiança no que você fala. Ela vai gerar a venda de um produto. Quanto mais você for bonita, inclusive em padrões mais amplos hoje de inclusão, mais você vende um produto e faz publis. Então não é só encontrar a cara metade. Aliás, hoje eu de menos. Acho que questão é acho que pro profissional. público feminino ainda é bastante. Carnal, você falou de quando você tem sobrepeso, você tem esteatose hepática, então que você precisa cuidar disso pela questão da saúde. Eu vejo muita gente, principalmente quando a gente começou a ter pessoas gordas nas capas de revista e tal, falando que isso seria uma ode à insalubridade. É plenamente possível que nós vejamos corpos muito diferentes saudáveis. Então, uma pessoa muito magra não necessariamente é saudável e durante muitos e muitos e muitos e muitos anos nós tivemos pessoas extremamente magras nas capas de revistas e eu não via essa reação de, oh meu Deus, estamos incentivando um comportamento insalubre. Aí, de repente, a gente coloca algumas pessoas gordas e muita gente se levanta. E o que eu penso e acho legal da gente refletir é esse discurso de aceitação e de amor, de aceitação não, de amor próprio, é menos sobre permanecer e não ter um problema. Então, vou dizer usando o seu exemplo, tá? Eu acho pouco provável que se você se detestasse, você cuidaria da sua saúde com tanta dedicação e respeito a si próprio, como quando você se gosta. Então, se a gente, com discursos, imagens, símbolos, induz algumas pessoas a se detestarem, a não se amarem, é menos provável que essas pessoas se cuidem, falando em saúde. Então, por que eu acho que dizer que todo mundo, seja lá qual for a sua forma, seja lá como você... qual for a sua aparência, por que eu acho que é
benéfico o discurso de que todo mundo deve se amar. Porque se amar não necessariamente é permanecer. Então, se por acaso você está com sobrepeso e isso é um risco para a sua saúde, ou se por acaso você está magro demais e isso é um risco para a sua saúde, ainda assim eu quero que você se ame. Porque é só você gostando de você mesmo que você, penso eu, tem disposição e incentivo para se melhorar. Então, não vejo como pode ser contraprodutivo um discurso de amor próprio. O amor próprio é sempre bom e o amor próprio é pressuposto para a evolução, é pressuposto para a mudança, é pressuposto para que você cuide da sua saúde. Então, claro que um discurso que não considera que tanto no sobrepeso quanto na magreza pode haver ausência de saúde, ele é um discurso raso. Mas ainda que você esteja insalubre, um passo para você se melhorar é você se gostar. E eu me surpreende que as pessoas se revoltem tanto com um discurso que incentiva amor próprio. Eu realmente fico intrigada. E acho que a gente precisa pensar, porque, claro, você falou dos procedimentos, eu falei do cabelo, que a gente está vendendo produto para tudo e isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, é bom também dedicar um tempo para si. E pode ser um tempo para passar um creme no rosto, um hidratante para a pele, que é importante. Eu, por exemplo, se não passo hidratante na minha pele, não é só uma questão estética. Se eu não hidrato a minha pele, eu fico com ferida, eu fico mal, de saúde. Então, preciso fazer isso. A questão do protetor solar, para a gente evitar o câncer de pele. Então, não é só para evitar o envelhecimento, tem outras coisas incluídas aí. A gente conseguir pensar na estética, tendo essa consciência crítica de que muitas demandas são criadas para que a gente consiga movimentar o mercado, mas que tem outras coisas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia que são benéficas e prazerosas, e por que prazerosas também benéficas. Então, a gente não pode ser escravo da estética, não pode se deixar dominar por essas expectativas que são impostas pela comunicação de massa, por padrões que a gente vê nas redes, mas que a gente precisa se olhar, se conhecer e explorar o que tem à nossa disposição com discernimento. E acredito que esse discernimento vai ter que vir ao lado de um processo de reflexão sobre quem eu sou, qual o meu papel e assim por diante. E entender que as imagens públicas, que muitas vezes aparecem em revistas, em telejornais ou em redes sociais, são uma vitória da tecnologia. Isso. Eu aqui sou uma vitória da tecnologia. Então, quando eu avalio isso, eu também vou ter que avaliar uma questão social a esse respeito e a compra de um modelo. Olha o que a nossa equipe mandou. As top cirurgias estéticas mais importantes segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica 2023. No mundo, lipoaspiração, 2,2 milhões. Aumento de seio, 1,9. Pálpebra, aliás, eu preciso fazer, estou com o olho caído, 1,7 milhão. Abdominoplastia, 1,1. Rinoplastia, 1,1. No Brasil... Você já fez alguma? Não fiz nenhuma delas, mas eu preciso fazer de pálpebra porque meu olho, depois das cirurgias em particular que eu fiz, caiu. Eu preciso fazer blefaroplastia. E parece que eu tenho que fazer nos dois, porque se fizer bainha só num... Fica torto. Fica torto, então eu preciso fazer. E você já fez alguma dessas? Eu coloquei silicone no seio com 18 anos. 18? Nossa, você tem a 10? Nossa. A 20. Mas eu troquei. Depois da gestação da Ava, eu queria levantar um pouquinho e eu diminuí. Ainda é maior do que o meu natural, porque eu ainda tenho prótese, mas eu diminuí. E isso é uma coisa interessante também, porque quando eu coloquei, eu lembro que o padrão era o de seios mais fartos. E hoje em dia, tá na moda um seio menor. Então eu, influenciada que sou pelo padrão da época, entendeu? Volúvel, suscetível, me adequei e mudei. Mas agora eu tô satisfeita. Tá bom, tá? O que vocês acham? Dá pra ver, né? Mas calma que na próxima década, a próxima tendência pode ser. Quem sabe? Pode ser. No Brasil, lipoaspiração, 307 mil pessoas. Aumento de seio, 227,1, que é a Gabriela. 0,1. Olha, a nádega é bem brasileira mesmo. Pálpebra, aumento de nádega, abdominoplastia.
161 mil. Somos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, também. E os procedimentos... Já fiz todas. Botox, 8,8 milhões de pessoas no mundo. Ácido hialurônico, 5,5. Depilação definitiva, 1,6. Já fez algum? Bastante, sim. Já usei... Já fiz uma injeção de ácido hialurônico. Pra produzir colágeno. Não, no bigode chinês. Já fiz bigode chinês, já fizeram no pescoço, já fizeram uma coisa quente no meu pescoço também. Foi esse aí que eu encontrei você Sculptra depois. e- Esse é pra Isso. produzir colágeno. Colágeno, e já fiz também botox algumas vezes. E aí você vai olhar e dizer, imagina se não tivesse feito, né? Mas é para guardar certa dignidade. No passado eu desconfiava mais disso, mas era uma crítica de juventude e uma crítica injusta. Inclusive, se você tem procedimentos que não sejam destrutivos e procedimentos que você possa se beneficiar, você deve fazer. Hoje eu já fui crítico disso. Ou pode fazer se quiser também, né? Eu e o Karnal, acho que você vai lembrar de que episódio eu tô falando. Que tem uma coisa nessa parada da estética que é uma resistência que também aprisiona. Então, assim, uma coisa é você dizer que uma mulher pode fazer, que ela deveria fazer procedimento só se ela quiser, e que um ideal estético impositivo não é benéfico, um único ideal estético, que a gente deveria poder viver mais livremente, aceitar as nossas particularidades. Isso é bom, isso é libertador. Dizer que uma mulher pode fazer escova ou não, se assim ela desejar, é bom. Dizer que ela deve fazer escova ou que ela não pode fazer uma escova no cabelo, dos dois jeitos é violento, entendeu? Então, não adianta pra gente, sob o pretexto da gente ser mais livre, a gente também dizer, você faz o procedimento estético, então você é um absurdo. Outro dia, sabe o que eu ouvi? De uma atriz famosa, que eu conheço pessoalmente, que é linda, maravilhosa, tem um corpo escultural, belíssima, assim, sabe? Muito linda. E eu ouvi de um amigo que trabalha com ela que ela postou uma foto de biquíni na piscina com os filhos. E alguém falou, pô, ela postar uma foto assim deprime a grande maioria das mulheres. Mas então ela não pode postar foto de biquíni com filho? Como que fica? Então, uma coisa é você dizer uma capa de revista que foi editada e que você não tem um aviso sobre ela ter sido editada. Uma pessoa com filtro. Ou, penso até, uma pessoa que se submeteu a diversos procedimentos estéticos e não fala sobre isso abertamente, ou mente. Acho que aí a gente tem uma questão ética. Embora entenda que as pessoas também... Penso que as pessoas devem ter o seu direito à privacidade, a compartilhar aquilo que elas querem. Mas as pessoas têm que poder ir para a piscina e usar biquíni, qualquer que seja o corpo, e tirar a foto que ela quiser e postar uma foto linda na rede social se ela estivesse achando linda. Eu acordo horrorosa, hoje até postei um story, e aí quando faço maquiagem fica um pouco melhor. E se eu fizer uma maquiagem super bonita, tiver com uma roupa linda, eu vou querer postar uma foto de linda, porque já que eu tô tendo aquela chance, né? Eu vou aproveitar. Então, tem um pouco isso também, né? Que a gente vai para um outro extremo muito doido, assim, que é de não pode fazer nada. Se você fizer, você é um horrível. Esteticamente, o que mais lhe incomoda em você? Em mim? É. Putz, várias coisas. Eu vou contar, se vocês... Olha, nós vamos fazer um combinado agora, pera. Só... Vai ficar entre a gente aqui. Essa comunidade fechadinha do Platitudes. Porque se vocês espalharem, aí eu vou postar uma foto, o pessoal vai ficar olhando o meu defeito. Entendeu? Porque eu vou trazer atenção. Mas, em ordem de importância, depois da gestação, eu fiquei com um excesso de pele na parte inferior da barriga que me incomoda um pouco, porque a minha barriga sempre foi diferente, então estou lidando com isso. A minha vida inteira tem uma gordurinha assim no culote e uma nos flancos que eu também não amo. Tecnicamente, os médicos chamam de pochete. Não, a pochete é na frente, não é? Não, a pochete é lateral. Cartucheira? A equipe aqui diz cartucheira. Pochete, para mim, é gordura lateral.
Ah. pochete você usa na frente. É bom, você não deve usar, né? Mas se você usar, Tá bom. nós E estamos tem- falando de estética, essa é opcional. É pra eu falar todos? Vou falar todos. O que você quiser, o que se sentir bem. Tá, o meu joelho, e eu acho que isso é uma coisa meio genética, porque a minha mãe, eu lembro da minha mãe falando assim, o meu joelho é caído. Eu falava, cara, que joelho? Como assim joelho caído? E o meu joelho é caído, hoje em dia. Então, quando eu uso saia, assim, ele é um joelhinho triste, sabe? É um joelho triste. E outro dia eu vi uma moça que eu acho linda, maravilhosa, e ela tem um joelho triste. E aquilo me deixou tão feliz. Eu falei, pô, ela tá aí de mini saia com o joelho triste? Eu vou usar meu joelho triste também. Então tá, já falei flancos, culote, barriga, tudo. Joelhos e... o rosto dá uma caidinha, né, carnalzinho? Não Com a sei. idade. Ele Não dá, sei. ele dá uma Eu caidinha. não me lembro mais quando ele deu a caidinha. Ele dá. Já Mas- faz tantos anos. Mas aí Eu também... só tenho pretérito perfeito. Eu vou vivendo. Não são coisas que me impedem de botar um biquíni e viver minha vida. Eu vou vivendo minha vida. Mas assim, se por acaso surgir um tempo e tiver a oportunidade, por que não? Você sabe que a Vênus de Milo tem um pouco de barriga para o nosso padrão atual. Mas a grande lição que a Vênus É que de ela Milo... tem que outras coisas também que eu não tenho, né, no caso. Aí A não- Vênus de Milo foi, inclusive, usada para medidas de Miss Universo. Mas ela nos ensina sobre o risco de roer unha, né? Porque ela foi roendo. Eu acho, por exemplo, eu falei que eu preciso fazer blefaroplastia. Mas eu acho que Desde, você tá tão bem. desde que o Fernando Henrique fez e eu vi, Você ficou com isso na cabeça. eu fiquei, porque fica roxo, parece que você levou um soco, mas depois você ressuscita. Uma assistente minha fez também. Um dos pontos que a idade mais me incomoda é o pescoço de peru, né? Que você passa pela rua, esse glu, 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 e eu lembro do meu irmão fazendo na minha mãe assim, vamos bater um papinho, e batia aqui. Sabe o que eu faço? Eu passo creme de rosto no pescoço, já é um clássico. Mas eu pego o meu creme de rosto e passo no joelho. Eu tenho uma esperança. Eu li um livro da Agatha Christie, que acho que é Um Gato Entre Pombos, em que ele descobre quem é a assassina na escola porque é uma mulher mais velha disfarçada de estudante e pelo joelho. É Um Gato Entre Pombos, acho que é esse o livro, Um Gato Entre Pombos. Eu li toda a Agatha Christie em sequência. Como a literatura traz pertencimento, né? Traz pertencimento. E ele descobre assim, ela está mentindo a idade por causa do joelho. O joelho é é quase a dendrocronologia, quando você descobre a idade da árvore pelos anéis. Mas, gente, o joelho da Xuxa é tão lindo. Já vi pessoalmente umas pernas maravilhosas, o joelhinho ali intacto. Não é triste que nem o meu. É. Mas a tristeza você pode contar uma piada. Não adianta. Ó, isso. É um joelho cronicamente triste. Agora, de fato, eu acho que não existe pessoa que se considere perfeita, mas o papel da estética, em primeiro lugar, é você não usar um critério externo. Alguém já disse que a Barbie, como boneca, é inviável como ser vivo. O comprimento da perna não sustenta ou cria instabilidade gravitacional para frente ou para trás. Eu acho que isto é uma questão importante para pensar dessa idealização que as esculturas criavam, né? Uhum. As esculturas criavam essas formas perfeitas. Quando Davi pinta a morte de Sócrates, que está hoje no MoMA em Nova York, ele pinta 13 pessoas, Sócrates com a taça de cicuta, Alcibíades de costas, Platão com a mão na perna dele. Platão é um homem de mais de 70 anos e Platão está com o abdominal definido. E eu acho que isto é Photoshop do Davi para isso. Mas um caso que clássico inveja, de carnal. Photoshop artístico é a estátua de Maria Antonieta em Saint-Denis, onde estão enterrados quase todos os reis da França. Maria Antonieta era uma mulher de olho cinza azulado, um cabelo loiro, era uma mulher tida por bonita, com pele de porcelana, mas tinha um defeito notado pelo avô do seu marido, Luís XV. Ela tinha seios muito pequenos. E aí, Hoje ela estaria bem. no túmulo dela, deram um up no seio dessa mulher. Ela tá lá, absolutamente, Pamela Anderson, absolutamente notável no túmulo dela, né? Porque ela ganhou um up extraordinário. A pobre da Rainha Vitória começou seu governo em 1837 sem a fotografia. E a Rainha Vitória é muito bonita a óleo, em pintura a óleo. Quando inventaram a foto,
Ela era uma mulher muito baixa, depois teve obesidade muito cedo, perdeu o dente, e o marido dela era alto e relativamente bonito, o príncipe Albert. Aí a foto foi um desastre. Então também são as pessoas que têm a sorte de ter pintura a óleo. Ou Facetune, né? E o azar que eu tenho hoje, que é o aumento da capacidade das máquinas de registrarem seu rosto. Eu adorava a foto preta e branca. Carnal, eu Ao faço fim um da programa tarde. de televisão em 4K. Em 4K. 4.000, o K é a abreviatura de 1000. É terrível, né? Imagina se aparecesse meu joelho. Vamos dar um pitaco no BO? Você não falou, e você? O que você gostaria de fazer? Eu já falei, a blefaroplastia e trocar de pescoço. Eu gostaria de ter um pescoço Modigliani. Gosto muito de um cara que, além de ser incrível em muitos aspectos, tem uma obsessão com procedimentos estéticos. Ele faz várias intervenções para melhorar a aparência e isso me deixa um pouco incomodado. Eu sei que ele também gosta de mim e estamos desenvolvendo algo juntos, mas não consigo deixar de me sentir desconfortável com tantas mudanças que ele está fazendo em si mesmo. Não quero parecer controlador ou crítico e, ao mesmo tempo, sinto que não posso ignorar o que estou sentindo. Minha questão é, devo abordar esse assunto com ele? E se sim, como faço isso sem parecer que eu estou invadindo o seu espaço ou tentando mudar quem ele é? Quero encontrar um equilíbrio entre expressar meus sentimentos e respeitar suas escolhas pessoais. O que vocês acham? Como eu posso lidar com essa situação de forma madura e respeitosa? Eu diria que encontrando um equilíbrio entre expressar os seus sentimentos e respeitar as escolhas pessoais do seu parceiro. Como é que você faz isso? Você senta para conversar, diz de forma transparente: olha, o que eu sinto é isso, o que me incomoda é isso, o que eu penso é isso, e você respeita a decisão dele a partir da conversa de vocês, mesmo que ela seja contrária à sua. Eu teria que fazer uma anamnese, uma série de perguntas prévias. Primeiro, os procedimentos são pagos exclusivamente com o dinheiro dele ou implica que você entre nesse consórcio? Segundo, ele precisa desses procedimentos, talvez ele seja muito mais feio do que você esteja investindo nessa melhoria a partir do contato com você. Ou seja, ele pode estar fazendo esses procedimentos com medo da comparação com você. Terceira questão e muito importante, ele fica feliz com isso, aumenta a autoestima, ele se sente energizado, com mais estamina, para usar uma expressão quase americana. Neste caso, é bom para ele. Ou ele fica eternamente insatisfeito, gasta mais do que deve e se sente sempre mal. Neste caso, você deve encaminhá-lo não para uma conversa marital, mas para um acompanhamento psicológico sobre a perda de equilíbrio nos procedimentos. Sempre difícil, né? Porque se a pessoa está passando do limite da saúde e a gente gosta da pessoa, mas sempre eu ouvi recentemente de um psicanalista que conversou comigo que a gente precisa da autoimplicação. A pessoa precisa se implicar, ela precisa querer. Então, a gente pode conversar e tentar ajudar, mas no fim das contas, a decisão vai ser dele, né? A menos que seja um caso, enfim, grave, que a gente precise da interferência de terceiros no sentido de curatela, por exemplo. Mas é diferente. Por mais que eu goste, não é um BO. Será que alguém chamou a gente de feio? Porque as pessoas chamam a gente de metido. Olha que... Gente! Ninguém chama a gente de feio. Cara, num programa sobre estética. É. Porra, tá aí. Ó, tenho aí uma dica pra você. Você não quer ser chamado de feio? Seja metido. Porque as pessoas vão ficar só falando que você é metido, snob, vaidoso. Não é? Chama a atenção para um outro defeito. Porra, carnal. A gente aqui dando... Meu Deus. Vamos lá pro hater. Pedro, por mais que eu goste do Karnal, Karnal também é um intelectual desses que ele mesmo critica, no sentido de apenas uma bolha acadêmica. Ele não tá tão perto do povo como acha. O discurso ainda tá na circunferência elitizada da universidade. Porque aí ele discordou de vários haters. Não tem consenso. Primeiro, conceito de povo, né? O povo brasileiro, pela Constituição, são todos os cidadãos que estão nesse território nacional com os direitos de povo. Eu acho que há vários elementos elitizantes, como, por exemplo, ler todos os dias.
ou ter capacidade de me dedicar a atividades intelectuais. Porém, se eu for comparar com o público que eu atingia em 1997 na universidade e Eu o era uma público que eu criança. atinjo hoje, eu não posso concordar com essa crítica. Acho que ela é injusta, porque eu atinjo muito mais gente. Hoje, vendo pessoas como Clóvis de Barros Filho, ou o Mário Sérgio Cortella, ou eu mesmo, eu vejo que nós temos uma penetração muito maior do que na média nós tínhamos no passado, quando, por exemplo, o Clóvis era professor da USP, o Cortella da PUC e eu da Unicamp. E não atingir todo mundo Uhum. não significa que o movimento de ampliação não tenha sido feito, né? Num país da dimensão do Brasil e com as nossas dificuldades estruturais e com a desigualdade que é a nossa característica, imaginar que uma pessoa, por mais que ela simplifique e amplie o seu discurso, vai conseguir dar conta de todo mundo, isso enfim, ilusório, porque a gente precisa, para criar identificação com o público também, ter algum grau de proximidade para que as pessoas se identifiquem com as nossas experiências e com os discursos. E no Brasil é fácil de você estar muito distante da realidade de inúmeras pessoas. Então, estou te falando isso para pensar que talvez isso não seja um problema do Karnal. Não estou dizendo aqui como uma advogada que vai dizer o Karnal não pode melhorar em nada aquilo que ele faz. Todo mundo pode, eu posso, ele pode, você pode, todo mundo pode melhorar. Mas será que não atingir um público mais amplo é problema só do Karnal? Ou será que nós temos aí outros problemas e a gente não está olhando para eles porque é mais fácil jogar nas costas de uma pessoa? É algo para a gente refletir. Gabriela Prioli mal dissimula seu desprezo pelas religiões, principalmente pela sua frontal divergência em relação aos costumes e tradições. Um observador sutil terá notado em diferentes momentos o seu esforço pela autocontenção para transmitir alguma isenção. Interessante isso. Não, acho de uma injustiça brutal, Gabriela. Também. Você não é uma pessoa com envolvimento biográfico religioso, tendo se casado com um marido de origem evangélica, você colocou um terço para se aproximar da família, demonstrando um afastamento para mostrar a sua falta de habilidade com tudo isto, né? Mas eu acho que é injusto. Eu acho que o desprezo da Gabriela é com pessoas dogmáticas, com pessoas intolerantes. E essa ela tem um desprezo não disfarçado. Ela joga. Mas não, eu tenho mais ambiguidades com religião do que você, porque eu passei pela experiência religiosa e hoje eu sou ateu. Você nem se anuncia como ateia, porque espera o reencontro com seu pai, e nem é uma pessoa com a experiência biográfica das religiões. Não, eu acho que é uma falsa consciência, uma frase talvez mal interpretada sua. Eu convivo com a Gabriela há anos, ela não tem ambiguidades com a religião. Ela tem ambiguidades com vários outros campos, como eu tenho também. Agora, eu que amei e hoje sou ateu, eu tenho oscilações de conhecimento, de amor e de distanciamento que são muito mais notáveis que as suas, por exemplo. E eu respeito muito a experiência religiosa, a crença, a fé. Eu admiro muito a fé. Eu acho que eu tenho até um desejo de conseguir ter uma fé sem questionamentos. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Eu acho muito bonita a relação das pessoas com as suas crenças e religiões. Acho tão bonito e tão proveitoso para elas, na experiência delas, que é por isso que eu tenho uma resistência explícita a todo tipo de autoritarismo. Uhum. Porque se um grupo, uma pessoa, se sobrepõe às outras pessoas, eu vulnero a experiência de fé de muita gente. Então, o que eu quero, a partir de um discurso de tolerância, é que todo mundo tenha o direito de viver na plenitude a sua experiência de fé. E tem até, enfim, vocês sabem que eu me posicionei muito politicamente. Teve dois episódios no Brasil, em que o grupo mais progressista, uma parcela dele, fez piada com a manifestação, a fala em línguas, em outro contexto, com uma pessoa que relata uma experiência pessoal de aparição. Vi alguém quando estava vivendo uma experiência dolorosa, uma criança numa árvore que está vivendo uma experiência dolorosa e tem uma visão, e outra que fala em línguas. Nessas duas oportunidades,
O que eu disse era que, para mim, a intolerância religiosa é esse tipo de ridicularização, porque essas experiências pessoais e de fé, elas são experiências pessoais dessas pessoas, ainda que elas se coloquem na esfera pública. E são pessoas em relação às quais eu posso fazer outras muitas críticas. Existem outras muitas críticas, eu não acho que a gente precisa entrar nesse espaço da crença e nesse espaço pessoal. Claro que essas mesmas pessoas, quando usam a sua fé, a sua religiosidade para tentar interferir em política pública, interferir no espaço de liberdade de outras pessoas, aí sim receberão a minha crítica, de novo, de forma entusiasmada e absolutamente explícita. Mas eu tenho um respeito enorme, acho bonito, acho positivo para as pessoas, mas só acho que é positivo se todo mundo puder viver a sua fé e a sua crença. 2 chatos, e não pelo conteúdo, mas pela forma. Pelo menos salvou o conteúdo. Conteúdo é bom e a gente é chato pela forma. Pela forma poderia ser excesso, poderia ser desequilíbrio e pela forma poderia ser inadequação. Aí eu precisaria de mais dados para saber. Eu tenho muitos momentos chatos, Gabriel. Tenho muitos momentos chatos. Falta de medida, excesso de fala, inadequação ao ambiente. Às vezes de forma consciente, às vezes inconsciente, eu me torno chato. E isto é uma característica mesmo. Às vezes eu achava que ser professor nos tornava sempre estimulantes da chatice por cobrar datas, cobrar horários, cobrar leituras e assim por diante. Mas eu concordo com a crítica, eu sou chato muitas vezes. Eventualmente posso não ser. E já que a gente está falando de chato, eu acho que tem um chato aqui, porque é uma mensagem enorme. Leio? Vamos, né? Dá Tá. para botar em 1.8 pelo menos Eu vou tentar. a leitura. Vamos lá. Quem é das artes marciais vai me entender. Sabe quando o cara tá com pressa de chegar na faixa preta? Não pela solidez do conhecimento adquirido no caminho, mas pelo status? 80% é isso por baixo? Então, o cara tá no meio do caminho, vai numa loja de esportes, compra uma faixa preta comum e pula fora do seu time, dojo, etc. Depois ele amarra a faixa na cintura, arruma um cara que se dispõe a bancar com ele um tatame, sócio, começa a dar aula e passa a ser seu próprio mestre. Enquanto que ninguém sabe o que ele não é, exceto os pretas de verdade, ele conseguiu o que ele queria, o status de faixa preta. Porra, tô boa. Consegue? Parabéns. Bem alfabetizada. Aqui vejo isso. Não consigo assimilar a Gabriela Prioli como uma intelectual. Aliás, sob um personagem completamente novo e artificial, diferente do que era na CNN, com uma postura toda estudada, agenciada, sei lá, e com uma postura talvez até de equidade com o Karnal, que tem 100 anos de estrada, te chamou de velho. E com uma certa anuência dele. Acho que ele é fã... Acho que ela é fã desses caras, Karnal, Cortella, Clóvis, Pondé, etc. E tá tentando uma vaga por aí. Sou fã de Karnal, Cortella, Clóvis e Pondé. Aí se acertou. De toda forma, não quero dizer que é fake. Creio que ela esteja investindo nessa carreira. Ok, mas por hora não passa, pelo menos pra mim, essa casca toda que ela parece ter. Me parece uma aluna recém-egressa de algum mestrado em filosofia. Não fiz mestrado em filosofia, mas tudo bem. No mínimo, wannabe. Ela me parece ser portadora da pressa e da ansiedade características dessa geração millennial, que não se importa muito em só aparecer em vez de ser. De fato, demora muito desenvolver asas fortes. Como jornalista, ela tinha um bom desempenho, mas presumo que não devesse estar muito satisfeita com a carreira, haja visto o rumo diferente que tomou. Mas quem sabe, sorte pra ela, tomara quem plaque. Mas tá meio wannabe, vendo de longe daqui. Também não sou jornalista, eu sou formada em Direito. Obrigada, ele me desejou sorte. Ele disse que você é jovem dessa geração recente, eu sou velho. Será que ele é meu hater ou seu? Eu não sou... Eu tenho 100 anos de estrada, ou seja, eu comecei por volta de 1924, quando São Paulo estava sendo bombardeada. 1924 eu estava começando, não é que eu nasci, eu tenho 100 anos de estrada, então pelo menos eu tinha 18. 118 anos é um tempo incomum para a humanidade. É melhor Possível. você fazer a blefaroplastia mesmo. Para quem tem 118, você tá ótimo. Mas é curioso, né? Porque ao dizer que Gabriela é fã, e ele parece ser fã também, de Cortella, Clóvis, Pondé e Karnal, ele está erigindo um grupo de intelectuais que para muitos outros intelectuais, especialmente os que estão exclusivamente na universidade, têm outra postura, já não são intelectuais. Então você é o wannabe de gente wannabe. Você vira signo de signo. Você está imitando gente que imita intelectuais. Então eu estou tentando Que é mais entender... fácil do que imitar o intelectual de verdade. Não, vamos lá. Em termos de estratégia, é ótimo. Não, também acho. Então, nesse caso, existiria uma ideia de um verdadeiro intelectual, que está subentendida no texto, e você exerceria uma função na sua fase de jornalista. Existiria Quando um você verdadeiro tinha um intelectual. telejornal, eu me lembro, você dava notícias todos os dias. E tem o verdadeiro intelectual e o verdadeiro simulador de intelectual.
Que é Sim. Eu me lembro, eu estive na China e uma senhora me disse assim lá na galeria, dizia assim, tem que comprar uma boa falsificação. Ela me dizia. É isso. Premium. Numa galeria, tem que ser uma boa falsificação, me instruía para eu não comprar uma falsificação ruim. Então, eu, Cortella, Clóvis e Pondé teríamos boas falsificações de algum modelo fora da caverna platônica, talvez. Lá sei eu, os meus grandes professores da USP, Frank Leopoldo Silva e outros, a Scarlett Martin, que eu entrevistei, que eu considero uma excelente intelectual, nós teríamos uma decadência, um simulacro, um êmulo, uma cópia, um pastiche desta verdadeira intelectualidade, e você seria o pastiche do pastiche. Bem, Gabriela nunca foi jornalista, eu também já fui acusado de ser jornalista. Como eu escrevo em jornal, eu acho que tem até... Você também já escreveu em jornal, né? Não sei se todo mundo que escreve em jornal é jornalista, como não precisa mais ter diploma, ou precisa ainda ter diploma, não precisa mais ter diploma. Eu achei legal que ele falou que eu pareço, recém-egressa de um mestrado em filosofia. Eu achei legal. Recém-egressa. Não, mas eu achei bom, porque eu nunca fiz mestrado em filosofia. Quer dizer, se eu que sou formada em Direito... Quando você terminou de Direito na USP? Quando eu terminei o mestrado em Direito, 2010? É recém-egressa. Não, 2013, acho. 11 anos, você é recém-egressa, fez uma década, vírgula. Mas veja só, eu fiz o mestrado em Direito. Se ele acha que eu pareço uma egressa de mestrado em Filosofia, significa que eu tô fingindo super bem. Tá fingindo bem. Então tem um talento aí. E aí depois então, parece que eu sou egressa de um mestrado em filosofia, eu sou boa no desempenho como jornalista e ele me deseja sorte, tomara que emplaque. Pô, ele desejo acompanhava mesmo. tanto, eu gostava tanto de você no Jornal Nacional. Né? Nossa, quando o William Bonner dizia boa noite, você respondia, eu adorava. Eu gostava também. Mas eu também quero. Boa sorte pra mim, tomara que eu emplaque. Tamo junto, também quero. E, gente, assim... Se vocês soubessem, o quanto eu realmente não tô nem aí para se as pessoas me veem ou não como intelectual. O que eu tô querendo é, assim, tá tranquila com aquilo que eu compartilho, ter responsabilidade com a minha produção, e impactar as pessoas que veem valor naquilo que eu falo. Não vai ser todo mundo, tá tudo bem, mas... Estou fazendo o meu trabalho, acho que tenho coisas de valor para compartilhar, senão não compartilharia. Tenho muita responsabilidade com o meu conteúdo e fico feliz por aqueles que conseguem tirar do que eu falo ou do que eu faço algum proveito. Não é o seu caso? Tudo bem. Eu provavelmente eu não tiro proveito do seu conteúdo porque eu não conheço. Mas talvez eu não... Entendeu? Tá bom. Né? Mas é curioso como nesse texto que você leu em 1.8, como nesse texto se sobrepõem diversas questões que remetem a outras críticas. Qual seria o verdadeiro intelectual? Eu dirigia uma instituição de cursos, eu era o curador há vários anos, a partir de 2004, e uma vez uma jornalista desafiadora me chamou e disse: o que você diria para quem chama essa casa de Das Lusp? Era uma junção de Daslu, uma loja, uma boutique de elite não tinha dinheiro para comprar Paulo, nada na época, mas e USP. E eu dizia, ela geralmente vem de pessoas que não têm acesso a nenhuma das duas instituições, nem a Daslu, nem a USP. Não? Aí vai fazer essa crítica dizendo, eu não tenho dinheiro para comprar na Daslu, eu não tive competência para fazer USP, então vocês são a nova Daslusp. E provavelmente também não teria dinheiro para fazer os cursos na Daslusp. Então é sempre uma exclusão daquilo que você não é e que você aponta o que é o verdadeiro intelectual. Mas vamos pegar, eu considero Scarlett Martin, apesar dela lançar livros de grande alcance e fazer vídeos muito esclarecedores e que eu recomendo, tem lá no meu Prazer Carnal, tem entrevistas ótimas com ela, está agora na Europa dando aula sobre Nietzsche. É uma intelectual, não tem quem a critique, pode ter quem discorde da interpretação de Nietzsche. Mas a pergunta é, você leu os livros da Scarlett? Você leu a tese da Marilyn Chauí sobre Spinoza? Você lê as pessoas que escrevem coisas de ponta e muito densas? Se você não consegue entendê-los, por que você reclama de quem tenta divulgá-los, né? É curioso isso. Aliás, já que a gente falou da Scarlett Martin e falou de Nietzsche, é bom dizer que a gente tem também um livro do Clube do Livro, para quem quiser uma indicação. Eu Sou o Dinamite, uma biografia de Nietzsche. Foi muito legal, a gente leu no clube. E em 2 meses, né?
A gente leu 2 meses, então tem 2 aulas e 2 lives inteiras dedicadas ao Eu Sou o Dinamite. Eu amei, foi bem interessante. A gente até colocou uma musiquinha de Wagner. Quem não sabe por quê, Leia. vai ler, tá? E aí tem uma pra acabar boa, ó. Gostaria que meu comentário fosse lido no próximo podcast. Ricardo, seu desejo é uma ordem. Ele diz, casaria com os dois, só pra ter DRs de alto nível intelectual. O deles, não o meu. Para com isso. São seus olhos. Bobagem. Como são suas DRs? Shhh. Como Gente. são suas DRs? Eu acho que era melhor perguntar pro Thiago. Eu sou chata. Chata. Eu sou chata, assim, Eu acho DR chata. eu também acho, Então mas eu isso não respondo significa que eu não tenho. monossilabicamente. Chato. Chata. Você não acha isso, aquilo? Sim. Vamos fazer um Sim. programa sobre DR? Sobre DR, trazendo os cônjuges. Pode cônjuge, ser. eu tenho dificuldade com essa palavra. Cônjuge. Há quem diga que é conge que fala. Há quem diga, mas tu dizes. Há quem diga, tá? Conge. Pois é, eu acho que a gente podia, mas monossilábico, você é mais chato que eu? É que eu acho que é muito ruim, às vezes chega a ser um bom resultado, mas é muito ruim ficar discutindo relação. Ah, canal é importante. Aí ele diz assim, eu gosto dos dois quase incondicionalmente. Será? Você Nossa. suportaria o carnal sendo monossilábico numa DR? Não sei, né? Fica aí a pergunta. Podcast excelente. Muito obrigada. É que se fizesse tudo que eu quero, não teria DR também. Fácil, tranquilo. Entre uma brincadeira e outra, temos conteúdos relevantes, o que torna o vídeo bastante agradável. Parabéns pelo trabalho. Ô, Ricardo, muito Obrigado. obrigada. Vida longa e próspera. Olha, não foi monossilábico, que Viu? bonitinho. Eu consegui, Não mas não é? é uma DR, né? Vamos falar tchau, especialmente pro Ricardo? Ah, Ricardo, tchau. Esse foi mais um episódio do Platitudes dedicado especialmente ao Ricardo, o nosso próximo conge, que vai ter conosco DRs muito produtivas. A gente pode fazer um trisal. Ricardo! Eu não tenho força mais pra trisal. Passou, meu filho. Agora é só um por vez. Mas será que se você fizer alguns procedimentos estéticos não volta? Ah, tem operações específicas indicadas. Esse foi mais um Platitudes com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. O que é estética? Bem, existem muitas maneiras de ver. Nossa, eu posso comer aqui o. Então, estética. tem uma câmera. Estética. A palavra intelectual passou a ter um sentido que no Renascimento seria o humanista. E hoje os intelectuais mais famosos, como Yuval Harari, eles se tornaram famosos porque saíram da bolha universitária. A grande questão é que os grandes especialistas em história não são conhecidos do público. Então, o meu maior teórico, Michel Dissertot, ninguém leu. Carnal, o que é estética? É manter a dignidade mesmo com a boca cheia. Eu vou tomar água e a gente vai começar a sério. Só um pouquinho. A gente tinha que um dia ainda jogar Stop de Verdade com o Carnal. Nome animal, fruta, velocidade, doença bacteriana. É muito legal aquele jogo. Mas a gente tem que fazer com que cada um escolhe uma categoria, porque daí o Carnal vai falar. Não, ele vai falar Não, do rebeliões telema. camponesas. Rebeliões camponesas. Deuses maias. Essa é boa. Que é outro Que é outro quatro. Esse é azteca. Ah, Mas tá bom. Mas sabe como é que ele é no mundo maia? Quetzalcoatl no mundo maia é Kukulkan. Cucucã, olha lá. Yucatán. Yucatán, quer dizer... Tá? não ouvi, isso é uma Chichen Itza. Aí é maia tardio, não é Deus. Ah, Eu vou mudar o foco. Atenção. Gabriela, pra você, o que é estética? Não, pra mim não. É você que vai responder. Peraí. Leandro Carnal. Papas da Alta Idade Média. Esse é bom. Papagaio. Pior. Pio I, porque Pio II é do Renascimento. Borja. Borgia é Alexandre VI, é Renascimento. Qual? Médici. Médici, são 3 papas. Leão X era Médicis. Júlio Mas César. acertei?
É do Médio? Não, nenhum Não. deles é da Idade Média. É que Médici é do Renascimento, né? É, exato. São banqueiros do Renascimento. Olha, que culta. Ó, E eles só tiveram Médici. dinheiro para comprar o papado a partir do século. Bento deve ter também. Eu tenho 16. Bento tem bastante. 23 já, ó, tem 23, eu E era considerando jovem, deu que nome tem pro um- ônibus. São 24, porque um João 23 foi considerado antipapa. Então, na verdade, tem 24. Um João 23 foi considerado. Não, mas que é uma. Olha só como a gente consegue raciocinar a partir de outras coisas. Que se eu peguei um ônibus jovem chamado João 23. Jardim João 23, Isso. passava na USP, o É? outro ia pra Vila Nilo. Eu achava o máximo. Passava na USP Vila Nilo. Como é que chamava a rua do escritório da nossa mãe? Pio 11. E como a tia Ruth chamava? Não lembro. Piochi. Mas o. Lá no Rio tem a Praça Piochi, por isso Mas que o essa Waze, informação- fala essa Piuxi informação você e a deu. Avenida Paulo Vi. Leandro Carnal.